amor é esse? Quero que você prepare para receber a palavra no seu coração, com todo respeito, toda a sua atenção aqui agora. Eu quero que o pessoal pare de andar para lá e para cá, e vamos se assentar para receber a palavra. A palavra é a coisa mais importante, porque vem da parte de Deus para nós. E o texto diz assim: que amor é esse? É o título. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Às vezes você vê num clube ou num jogo, João 3,16. Quem já viu isso? Principalmente jogo americano, de futebol americano, ou de coisas que tem sempre lá, João 3,16. É esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala do amor de Deus, e por tanto amar o mundo, ele fez algo. E hoje eu quero fazer um feedback aqui, quero voltar lá atrás, para lembrar algumas coisas importantes. A primeira delas é que Deus, quando criou o ser humano, Deus procurou fazer com que o homem se aproximasse dele, tivesse comunhão com ele. Deus formou o homem, não porque não tinha o que fazer, mas Deus formou o homem para que o homem se relacionasse com Deus. Primeiro, por que eu digo isso? Em Gênesis capítulo 1, 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Ora, o único ser que é semelhante a Deus, que é feito à imagem de Deus, não é o cavalo, não é o cachorro, não é a vaca, não é o passarinho, não são os peixes, é o ser humano. Por que o ser humano se assemelha com Deus? Porque ele é a imagem de Deus. Versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem é espírito, possui uma alma e habita num corpo. De novo, o homem é espírito, habita ou tem uma alma e habita num corpo. Hoje é comemorado o Dia dos Mortos. Muita gente hoje foi limpar os túmulos dos seus parentes, levar flor, como um costume. Sabemos que aquilo que está no cemitério é a terceira parte do que eu falei, é o corpo. O espírito não está mais lá. Ou o espírito subiu para Deus, ou desceu para outros lugares, para o inferno. Aí, pastor, não fala isso. Falo mesmo. Porque quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Quem é salvo não tem medo da morte. Se você ainda tem medo que venha puxar o seu pé de noite, é porque algo está errado. Se você tem medo da morte, semana passada foi a semana do Halloween, que é, aliás, uma porcaria do negócio americano, que os brasileiros querem incutir, e travessuras, fantasmas e travessuras, e tudo com brincadeira, e faz festa e tal. Não, verdade,
É coisa de fantasma, de capeta. Coisa boa, não é? Quando o ser humano, então, começa a entender que ele é eterno, ele começa a se comunicar com o Criador. Um cavalo, como eu falei, não se comunica com o Criador, não tem alma, não tem espírito, não entende a Deus. Mas o homem e a mulher, o ser humano, sim, porque Deus os criou à sua imagem e semelhança. Deus os criou para ter comunhão com Ele, para falar com Ele, para mostrar o seu desígnio a Ele. E o homem mais feliz é aquele que compreende o propósito de Deus para a sua vida. Aí ele começa a encaixar as coisas. Porque antes que ele compreenda que Deus tem um propósito, ele anda para lá e para cá, que nem barata tonta. Ele não tem os valores ordenados dentro de si. Às vezes dá valor muito para o dinheiro, às vezes dá valor muito para o sexo, às vezes dá valor muito para o trabalho, às vezes dá valor muito para os times, para o futebol, isso, aquilo. Mas quando Deus começa a agir na vida de uma pessoa, Ele coloca ordem no coração, na vida, no espírito, no interior desta pessoa. E então Deus começa a revelar a ele os seus propósitos. Quando o homem e a mulher, então, entendem a grandeza de serem semelhantes a Deus, eles passam a experimentar o propósito divino nas suas vidas. A partir do ser espiritual é que se descortina todo o propósito de Deus para o homem e a mulher. Mas veja só, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, mas realmente aconteceu um problema no Éden. Você lembrou de um hino, de um corinho. Daqueles irmãos da banda Blitz. A queda do homem quando estava tudo bem no Éden. Deus criou o homem, a mulher, eles estavam lá governando sobre a terra, criou um jardim do Éden, não precisava trabalhar, tinha as frutas ali, ele colocava o nome dos animais, ele estava governando, estava uma beleza, maravilha. Mas apareceu um fator novo. O pecado entrou na história. E o pecado, originado pelo engano da serpente para Eva, a Eva também entrou de gaiata, também comeu a fruta, deu para Adão, Adão também comeu, e foi um bafafá. Sabe o que aconteceu? A queda e a desobediência do homem trouxe 4 coisas não boas. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 23, acompanhe comigo. Deus expulsou-os do jardim do Éden, acabou a moleza, perderam a comunhão com Deus. Aquilo que Deus tinha feito foi jogado no lixo, porque o homem foi cabeça dura e a mulher mais ainda. Perderam o lugar que Deus tinha dado para eles, perderam o sustento, porque no Éden eles não precisavam trabalhar, era só pegar as frutas, tudo ali produzia. No Éden eles não precisariam produzir, e Deus os expulsou da presença dele. Gênesis 3:23. Quando o homem apronta, quando o homem peca, ele perde. Bota isso na tua cabeça. Para a serpente sobrou também, porém, inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher. Amaldiçoou a serpente, você vai rastejar sobre o seu próprio ventre. De alguma forma a serpente não era do jeito que é hoje. Ok? Ela não só andava como falava também. Terceira coisa que aconteceu, Gênesis 3:16. Para a mulher sobrou agora, você vai dar à luz com dores e vai ter sofrimento para dar à luz. Então, irmãs, você não sabia que o parto era sem dor, né? Se você estivesse no Éden, você tinha tido filho tranquilo. Não foi só isso. O negócio ficou ruim para as mulheres. O seu desejo será para o seu marido.
E a casa caiu, hein? E ele te dominará. Negócio ficou feio para a mulherada. Para o homem também. Não saiu sem chumbo, não. Para o homem, para o homem piorou ainda. Por quê? Maldita é a terra por tua causa. Deus falou para Adão. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias. Não vai vir na sua mão, você vai ter que trabalhar para comer. Ela, a terra, dará espinhos e ervas daninhas. Você terá que se alimentar das plantas do campo. E com o suor do seu rosto, você comerá do seu pão. 4 coisas que aconteceram porque o homem e a mulher pecaram. Abandonaram o propósito de Deus. Toda vez que você faz uma coisa que Deus não aprova, espere, porque o chumbo grosso vem. O resultado do pecado é a morte. Sempre que se abriga o pecado e entra em desobediência a Deus, a morte e a perda. João 10:10, a Bíblia fala: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O ladrão das nossas almas, o inimigo das nossas almas, Satanás, aquele que é invisível, mas está atuando agora mesmo. E você precisa ter discernimento. Toda vez que você diz não para Deus e Deus sim para o capeta, você está em problemas. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Ele vai destruir o seu casamento, se ele puder. Ele vai destruir as suas finanças, se ele puder. Ele vai destruir a confiança sua no seu marido em você, colocando alguém para adulterar. Ele vai criar situações para matar, roubar e destruir. O intento do diabo é sempre zoar o seu barraco. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário, isto é, o resultado do pecado é a morte eterna, a separação eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus tinha que fazer alguma coisa porque o homem estava separado de Deus. O projeto do Éden começou bem, terminou mal. Não por causa de Deus, por causa do homem, por causa da mulher, por causa da serpente. Todos estavam metidos nessa enrascada. Perderam o melhor de Deus. Deus pensou, eu preciso fazer um sacrifício perfeito. Eu preciso trazer um homem de volta. Eu preciso trazê-lo para próximo de mim. Eu preciso comunicar o meu desígnio, o meu propósito para o homem. Já sei o que eu farei. Eu farei um plano perfeito. Que nunca mais os homens ficarão longe de mim. Eu vou enviar meu único filho, que está à minha destra, Jesus Cristo, que vai nascer na forma de homem, de uma virgem, de forma pura, imaculada, santa. E ele vai ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que o próprio Deus está enviando para restaurar o ser humano à minha comunhão. E eu quero hoje ler com vocês, estudar Isaías 53, porque eu estou quebrantado demais com esse texto. Eu quero que você estude comigo e veja a descrição tão perfeita que o profeta, 800, 900 anos antes de Cristo, recebe. Ele compreende perfeitamente, ele escreve inspirado pelo Espírito de Deus.
E eu quero que coloquem aqui na tela, à medida que eu for lendo. Outro dia, lendo esse texto, eu caí em lágrimas, porque o Espírito Santo me tocou muito. Como ele retrata perfeitamente a grandeza de Deus em querer trazer o homem de volta, mas como ele retrata o desprezo do ser humano por Jesus. Versículo 3 fala que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Quando eu penso que Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado e desprezado por pessoas tão impuras, tão imperfeitas como nós, o próprio Filho de Deus, nascido em virgem, da Virgem Maria, cresceu sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, mas mesmo assim as pessoas desprezaram e desprezam a Jesus. No próprio verso 3 fala assim: ao experimentado no sofrimento, isto é, aquele que tinha passado pelo sofrimento muitas vezes e sabia o que era sofrer. Alguém que os homens escondem o rosto e foi desprezado. Aqui está falando do nosso Jesus, do Filho de Deus vivo, que estava vestido com uma roupa de carne. Ele não precisava disso, mas fez Deus, através do seu amor, que ele nascesse como uma criança. Ele era espírito, era eterno. O verbo, desde o princípio, era Deus e o verbo estava com Deus. João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 4, certamente, com certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja que ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi experimentado em sofrer pelos outros, e ainda escondíamos o rosto dele, mas mesmo assim eu amo essa expressão, certamente, em outras palavras, com certeza, em outras palavras, apesar de tudo isso, da vergonha, de ser os homens tiraram seus rostos de lado, ainda assim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E o verso 4 fala, ele levou sobre si as nossas doenças. Oh, aleluia! Os homens pensavam que ele era castigado por Deus, e por Deus afligido e atingido. Mas não era Deus. Era o versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Não foi porque Deus estava pondo a mão sobre ele que ele tivesse feito algo inadequado. Não, apesar dele ser colocado de lado, apesar dele ser desprezado, de estar sofrendo, ele certamente, precisamente, levou sobre nós, sobre si as nossas enfermidades. E ele estava sendo castigado por Deus, por quê? Porque ele levava as nossas transgressões. Versículo 5 fala, foi esmagado pelas nossas iniquidades. Pelas suas feridas, nós fomos curados. E o Senhor fez cair sobre ele, versículo 6, a iniquidade de todos nós. Foi oprimido, foi afligido, mas não reclamou, não abriu sua boca. Verso 7, foi como um cordeiro levado para o matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosquiadores, ficou calado, ele não abriu sua boca. Verso 10, contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer
pois fez da vida dele oferta pela nossa culpa. Aqui está, irmãos, um simpósio de doutrina da expiação. Aqui está contido o sacrifício substitutivo presente no Velho Testamento, onde se imolava, se sacrificava um animal em seu lugar. Você pagava por um animal para que ele derramasse o sangue do animal inocente, e o sangue daquele animal inocente era para pagar o seu. Alguém pagava o pato. Por isso que, para mim, um dos nomes mais lindos de Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que estava ali em meu lugar e no seu lugar. O sacrifício substitutivo era para eu estar lá, mas eu não estava. Por quê? Porque Jesus foi substituir-me. Jesus foi substituir a você. E hoje você pode ter paz com Deus. Você entende isso? A Bíblia fala, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazer sofrer, pois fez da vida dele uma oferta pela nossa culpa. Você era culpado e eu também, mas Jesus foi lá e falou, eu pago. Gálatas 3,13 fala assim, e o escrito de dívida que havia contra nós, Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário. Não há mais nada contra você. Por isso eu amo o encontro, porque o encontro nos leva a compreender perfeitamente o que aconteceu na cruz do Calvário. A cruz não é um símbolo apenas, não é uma coisa bonita. A cruz representa a morte de alguém em meu lugar. Diz a Bíblia, versículo 11, ele justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Versículo 12, ele derramou a sua vida até a morte. Foi contado entre os transgressores, mas ele não era transgressor. Por quê? Porque ele foi crucificado entre os dois ladrões. Olha quanta profecia. Isso aqui, irmãos, 800 anos antes. Olha que coisa tremenda. A precisão do profeta Isaías. Versículo 12, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu fico apaixonado com a revelação de Deus para que o homem chegasse de volta a Deus. O que Deus quer, meu irmão, é ter comunhão com você. O que Deus quer, minha irmã, é ter comunhão com você. É mostrar o propósito dele para você. É mostrar o quanto ele te ama e o quanto ele te quer e o quanto ele te enche da presença dele para que você cumpra o propósito que ele tem para você. A descrição de Isaías mostra que a intenção de enviar seu filho como sacrifício foi engendrado, foi concebido no coração de Deus para que nós pudéssemos ter nossas vidas restauradas por completo. A única forma de você voltar para Deus é através de Jesus. A Bíblia fala em João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Quero concluir dizendo que Jesus Cristo é a resposta para a salvação, para a restauração da sua vida, e Jesus Cristo é capaz de mudar toda a sua existência. Não há pecado que ele não possa perdoar, não há vida que ele não possa restaurar, não há caminho que ele não possa endireitar, porque o amor de Deus foi totalmente usado, focado em Jesus, para que ele pudesse reverter o mau rumo da sua vida, e você pudesse ter paz com Deus. Hoje nós vamos participar da ceia. Quero chamar os diáconos aqui. Vocês nem perceberam que eu já terminei de pregar. Estou demais hoje. Quando você hoje participar da ceia, esteja ciente que foi
por causa do amor extraordinário, que você está aqui hoje. Sua vida é tão preciosa diante de Deus, que Ele enviou Jesus, o próprio Filho de Deus. Não minimize isso, não avacalhe o que Ele fez, fazendo com que o sacrifício de Jesus não valha nada. Leve a sério, pois Deus levou muito a sério para que você pudesse ouvir esta palavra hoje. Ele levou muito a sério quando tirou Jesus da santidade, a presença de Deus, os anjos cantando, santo, 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 e Deus falou: filho, preciso que você vá em uma missão que não vai ser fácil. E aqui ele foi humilhado pelos homens, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinho, fazendo uma chacota pelo nome Rei dos Judeus. Hoje, você vai receber tudo que o Deus preparou para você. Todo o perdão, toda a restauração. Talvez você que veio no encontro, ainda Deus vai colocar a cereja do bolo nesse culto, porque Ele quer completar você por inteiro. Ah, como é triste quando as pessoas desprezam o grande amor de Deus. Você faz bem quando não despreza o amor de Deus, mas faz com que tudo que Ele fez tenha valido a pena. Hoje nós vamos receber a ceia. O pão significa o corpo de Jesus que foi moído por nós na cruz. O cálice com o suco de uva, industrializado, claro, modernizado, higiênico, mas o propósito é o mesmo. Você vai receber tudo o que está contido nesta aliança: vida, perdão, restaurar sua paz com Deus. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida hoje. Quero chamar aqui o casal, pastor Emílio, pastora Rosana, não sei se eles estão por aí. Poderiam vir aqui servir a ceia conosco? Glória a Deus.